Olá! Sabe, é impressionante pensar como algumas empresas se tornam verdadeiras lendas, enquanto outras, que pareciam gigantes invencíveis, simplesmente somem do mapa. O que será que separa umas das outras? Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo nos segredos das organizações que não apenas sobrevivem, mas que são, de fato, construídas para prosperar. Então, vamos começar com a pergunta que na verdade assombra todo mundo. Por que empresas de enorme sucesso, aquelas que parecem estar no topo do mundo, acabam fracassando? A resposta para isso é um verdadeiro alerta. A história da Kodak é talvez o exemplo mais clássico e, trágico disso. Pensa só no seguinte, em 1975 foram eles que inventaram a primeira câmera digital. O futuro estava literalmente nas mãos deles. E mesmo assim, em 2012 aconteceu o impensável, o pedido de falência. E a maior ironia de tudo isso, eles não foram derrotados por um concorrente. Eles foram derrotados pela própria invenção que criaram, mas se recusaram a abraçar de verdade. Tá, mas por que essa cegueira acontece? O livro Gestão do Amanhã dá uma pista muito boa. Ele fala de uma combinação perigosa. A nossa tendência natural, como seres humanos, de resistir à mudança, somada a práticas de empresas que se tornam muito conservadoras. A empresa cresce, domina o mercado e, em vez de continuar inovando, o foco vira proteger o que já foi conquistado. E aí ela se fecha para qualquer transformação de verdade. E olha, a Kodak não foi a única a cair nessa armadilha, viu? A Blockbuster, por exemplo, chegou a rir da Netflix. A Motorola torrou 5 bilhões de dólares num projeto de telefone via satélite que já nasceu ultrapassado. O padrão é muito claro, uma miopia perigosa que atinge os líderes de mercado justamente quando eles estão no auge. Certo. Então como é que se evita um destino desses? A solução começa aqui, com algo que parece simples, mas é transformador. Uma mentalidade de questionamento. E tudo começa com a pergunta mais básica e ao mesmo tempo mais poderosa que existe. Por quê? Por que a gente faz as coisas desse jeito? Essa pergunta simples desafia o que já está estabelecido e começa a cavar fundo, buscando verdades que todo mundo acabou esquecendo de questionar. Depois de entender o porquê, a gente abre a porta da imaginação com a próxima pergunta mágica. E se? E se a gente fizesse de um jeito completamente diferente? É exatamente aqui que a inovação de verdade começa a ganhar corpo. E para fechar o trio, vem a pergunta que tira as ideias do papel e transforma a imaginação em algo real. E como? Como a gente pode construir um protótipo rápido só para testar essa ideia? É a ponte que conecta a visão com a ação. Agora, para conseguir fazer essas perguntas de verdade, é preciso ter o que os japoneses chamam de shōshin, ou mente de principiante. É a habilidade de olhar para um problema como se fosse a primeira vez, sabe? Sem vícios, sem preconceitos. Dizem que o Steve Jobs era um mestre nisso, e foi assim que ele conseguiu reinventar indústrias inteiras. Mas espera aí. Se a gente sair questionando tudo, o tempo todo, isso não vira uma bagunça? Vira sim. E é por isso que a gente precisa de uma âncora, os princípios que são feitos para durar. E aqui tem uma sacada genial do livro Feitas para Durar. Empresas comuns costumam viver no que eles chamam de tirania do ou. Ou a gente tem estabilidade, ou a gente tem progresso. Já as empresas visionárias, elas operam na genialidade do e. Elas não escolhem, elas buscam estabilidade e progresso ao mesmo tempo. Esse pilar de estabilidade é a chamada ideologia central. Ela é formada por duas partes. Primeiro, os valores essenciais, que são tipo o DNA da empresa, inegociáveis. E segundo, o propósito, que é a razão de existir da organização, algo muito maior do que só o lucro. Esse núcleo é o que nunca, jamais pode mudar. E outro lado da genialidade do E é o estímulo constante ao progresso. Isso geralmente vem na forma dos famosos bugs. É uma sigla em inglês para metas audaciosas, cabeludas e desafiadoras. Pensa só no objetivo da Sony lá nos anos 50, mudar a imagem mundial dos produtos japoneses. Isso sim é um bug, é algo que inspira e une todo mundo na mesma direção. Ok. Então, a gente já tem a mentalidade e os princípios. Agora falta o quê? Faltam as ferramentas da nossa era. O kit de sobrevivência e crescimento das organizações exponenciais. A mudança de chave aqui é gigantesca. O modelo antigo de negócios era sobre possuir coisas, fábricas, equipamentos, estoque. O novo modelo é sobre ter acesso a essas coisas. Hoje, influenciar uma rede, um ecossistema, é muito mais poderoso do que ser dono dos tijolos. E o que é, afinal, uma organização exponencial, ou EXO?
Bom, é uma empresa que consegue gerar um impacto pelo menos 10 vezes maior que seus concorrentes, mas usando uma fração dos recursos. A mágica não está em ter mais dinheiro, mas em como elas usam a tecnologia e se organizam de um jeito muito mais inteligente. E da mesma forma que as empresas duradouras têm um propósito, as Exos têm o que se chama de propósito transformador massivo, ou MTP. É uma causa tão grande que inspira e atrai uma comunidade inteira, como o da GoPro, a ajudar as pessoas a compartilhar suas experiências. Para conseguir crescer de forma exponencial, elas usam um modelo chamado Scale. Em vez de contratar milhares de pessoas, elas usam o staff sob demanda. Elas se conectam com a comunidade e a multidão para ter ideias e resolver problemas. Elas usam algoritmos para automatizar tudo o que for possível. Elas não compram ativos, elas alavancam ativos de terceiros. O Airbnb é o exemplo perfeito. E, por fim, criam engajamento para que essa rede toda cresça por conta própria. Beleza. Agora, como é que a gente junta todas essas peças? É aqui que entra a síntese, o manual para liderar nesta nova era. E é muito interessante porque, mesmo com tanta tecnologia e tanta mudança, algumas coisas simplesmente não mudam. A sabedoria de pioneiros como Peter Drucker sobre a importância de definir objetivos e medir resultados continua sendo a base de tudo. Princípios atemporais. Bem, eles continuam atemporais. Mas o papel do líder, esse sim, mudou da água para o vinho. O líder de antigamente era um comandante, alguém que dava ordens. O líder moderno é um conector. A principal função dele é conectar os talentos internos uns aos outros e, o mais importante, conectar a organização inteira com as necessidades reais do mercado lá fora. Então, para a gente amarrar tudo, a organização que é resiliente, que é construída para prosperar, começa com a coragem de perguntar por quê. Ela é ancorada por uma ideologia que dá estabilidade. Ela usa as ferramentas exponenciais para escalar rápido. E, acima de tudo, ela aprende a viver de forma confortável naquele paradoxo da genialidade do E. Preservar seu núcleo de valores ao mesmo tempo em que estimula um progresso incansável. E isso tudo nos leva à reflexão final. A jornada para construir algo que dure não começa com todas as respostas prontas, mas sim com a pergunta certa. Então, qual é a bela pergunta, como diria o autor Warren Burger, que a sua organização precisa responder para destravar o próximo nível de progresso e relevância? A busca começa agora.